Olá, turminha do sexto ano. Vamos lá para a nossa segunda aula de história. Já estou aprendendo, já sei que não aparece invertido aí para vocês, vivendo e aprendendo, né? E vocês estão com sorte, hein? A gente continua agora com os nossos estudos, mas com a matéria que a gente já viu em sala de aula. Na semana passada a gente falou sobre o sistema solar, sobre o planeta Terra, sobre a origem do universo, e a gente viu que tudo aquilo a gente já tinha falado, a gente já tinha discutido lá no começo do nosso bimestre, quando as apostilas ainda não tinham chegado. A mesma coisa a gente vai ver agora com esse capítulo, módulo 3, a origem a origem da humanidade. A gente já falou sobre isso lá no nosso primeiro bimestre. A gente já fez atividades, a gente já discutiu esse assunto enquanto essa apostila não chegava. Tem algumas anotações no caderno que eu me recordo, então que bom que vocês vão reler essa matéria aqui, e a gente já discutiu ela em sala de aula, que querendo ou não acaba sendo muito mais enriquecedor do que aqui no vídeo, já que na sala de aula vocês participam, vocês fazem perguntas que enriquecem a aula, que trazem para mim até mais motivação para pesquisar e para ler mais, e trazer sempre respostas mais atualizadas para as perguntas de vocês. Então essa matéria aqui ela já foi trabalhada em sala de aula. Lembrando que eu quero que vocês façam todas as atividades que estiverem no intervalo dessas páginas. Então vai até a página 43. Então vocês começam lá, por gentileza, na página 32 e vão até a página 43, lendo, revisando tudo isso aqui que já foi discutido em sala de aula e respondendo todas as perguntas que tiverem nesse intervalo, tá bom? Dúvidas, só me enviar lá no ambiente da gente, o nosso grupinho de WhatsApp, no momento em que nós acordamos. Estou disponível amanhã, podem fazer todas as perguntas que eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? E aí, só para revisar esse assunto que a gente já trabalhou, a apostila começa com a ciência e a origem da humanidade. Então, a ciência... vai aparecer. A ciência tem uma explicação mais aceita para a origem da humanidade, que seria a explicação do Big Bang, que a gente já explicou na aula de geografia. Já falamos que os fósseis mais antigos da nossa espécie, a espécie humana atual, chamado Homo sapiens moderno, ele tem aproximadamente 200 mil anos. Os fósseis mais antigos eles são encontrados lá no continente africano. Então, por isso que nós somos humanos em última análise, considerados todos afrodescendentes, pois nós descendemos dessa espécie que surgiu lá no continente africano. Já falamos que essas informações todas elas são muito relacionadas às descobertas arqueológicas, ok? E paleontológicas também. Então, se em algum momento, em algum local da humanidade, alguém encontrar um fóssil mais antigo do que aqueles que já são encontrados no continente africano, tudo isso vai ter o quê? Que ser revisitado, que ser revisto. Então, todas essas informações são baseadas naquilo que é encontrado pelos arqueólogos e pelos paleontólogos. Lembrando que o fóssil mais antigo, então, é na África, então nós somos, em última análise, afrodescendente. Se lembre daquela música dos Beatles que eu coloquei em sala de aula, vocês disseram que era música de velho. Lucy, que é o nome que foi o nome que deram ao fóssil que foi encontrado, né? Que é um fóssil de mulher. Já expliquei para vocês como é que sabe que é de mulher, por conta dos ossos da bacia. Então, isso aqui nas mulheres, como a gente falou em sala de aula, nas mulheres adultas é mais largo do que no homem. Então, pela largura do quadril, do osso da bacia, conseguiram identificar o sexo desse fóssil. E no momento, os paleontólogos estavam ouvindo essa música dos Beatles e acabaram dando o nome do fóssil de Lucy em homenagem aos Beatles por conta dessa música Lucy in the Sky. E aí nós já vimos então que esses fósseis então trazem para a gente uma origem africana, a espécie humana surgiu no continente africano. Vimos também que, antes da espécie humana atual, tiveram uma série de outras espécies que foram evoluindo ao longo de milhões de anos. O que eu ia falar? Esqueci.
Lembrei, essas espécies, elas têm um nome específico, elas não são chamadas de macaquinhos, já falei isso 1 milhão de vezes, vou repetir de novo aqui no vídeo. As espécies que surgiram e que já desapareceram antes da espécie humana atual, elas são chamadas de hominídeos. Então são vários nomes científicos, que eu não quero que vocês fiquem tentando memorizar, já falei isso na sala. Então, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon e várias outras espécies que não possuíam a postura ereta que nós possuímos, que ainda algumas espécies andavam de 4 patas, não eram bípedes como nós somos, que ainda tinham muitos pelos pelo corpo, o crânio, como a gente viu, era muito menor do que o nosso, em compensação a mandíbula, que era o que? Muito mais projetada e muito maior do que a nossa. Então essas espécies foram evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, elas podem ser chamadas genericamente de hominídeos, tá bom? Não quero que falem por aí macaquinhos, não eram macacos. Já discutimos isso em sala também. Os macacos, eles desenvolveram digamos assim, um caminho evolutivo diferente do nosso. Os macacos pertencem ao grupo dos símios. Nós pertencemos ao gênero Homo, hominídeos. Então a espécie humana é o Homo sapiens sapiens, ou o Homo sapiens moderno, e as espécies que vieram antes de nós são chamadas de hominídeos, tá bom? Eu só falei uma coisa nesse vídeo, eu gostaria de corrigir. O fóssil que é chamado de Lucy é um fóssil de um hominídeo da espécie Australopithecus, que foi encontrado na década de 60, tá bom? Da espécie humana atual, o fóssil mais encontrado, digamos assim, que ele não tem um nome, não tem um apelido como o Lucy tem. Só para corrigir, porque apareceu agora na minha memória. E aí continuamos então a falar sobre isso, a gente vai aí ver agora se o ser humano surgiu no continente africano, como é que ele pôde se dispersar pelo mundo. E a gente tem aí então nessa página 34 esse mapa que está invertido. Estão vendo como o Brasil ele está aparecendo do outro lado? Ele representa como foi essa dispersão da espécie humana atual pelo mundo. Nós já falamos sobre isso também, a gente viu que é aquele estreito de Bering, que o planeta Terra vai passando por momentos de aquecimento e de resfriamento. Há aproximadamente 20 mil anos atrás, a temperatura no planeta Terra era muito inferior às temperaturas atuais. Então, esse estreitozinho de Bering, essa faixa de oceano lá, entre o continente americano e o continente asiático, estava congelada. E aí permitiu que a passagem gradativa, não é aquela coisa tipo, tá congelado, vamos aproveitar e sair correndo. Já discutimos isso em sala também. Permitiu a passagem de levas, né, de Homo sapiens modernos, que acabaram migrando do continente europeu, africano, depois para a Europa, depois para a Ásia e depois para o continente americano, subindo lá dos Estados Unidos, a América Central, até chegar onde nós estamos aqui, na América do Sul. Lembrando que essa é a teoria mais aceita, mas ela não é, entre aspas, a mais perfeita. A gente já viu que existem várias evidências paleontológicas que questionam isso. A gente já viu, por exemplo, Serra da Capivara, aqui no Piauí, onde os fósseis que são encontrados são mais antigos do que os fósseis lá de cima nos Estados Unidos. Aí fica o questionamento. Se eles são mais antigos, essa teoria de que eles vieram de lá para cá pode ser questionada, porque os de lá dos Estados Unidos deveriam ser mais antigos do que o daqui. Isso a gente também já discutiu em sala de aula, não tem nenhuma novidade aí para vocês. Então a apostila vai explicar isso que a gente já falou, vai falar sobre os primeiros Homo, o Homo erectus, as espécies de hominídeos, o Homo de Cro-Magnon, o desenvolvimento artístico, a evolução, o crescimento do cérebro e a redução da mandíbula. Isso que a gente já falou que é uma característica geral desse processo evolutivo. Então, conforme as espécies vão evoluindo, o cérebro torna-se maior e a mandíbula torna-se menor. A gente falou sobre o dente do siso, que é esse dente que nasce em algumas pessoas, em outras pessoas não nasce. Como a nossa alimentação mudou e que a gente não precisa mais de uma mandíbula poderosa como os nossos ancestrais, já que a gente não come mais tantos alimentos duros e nem crus.
A gente, por conta desse processo de industrialização, que levou também a mudanças na nossa alimentação, come alimentos cada vez mais moles, mais pastosos, então a nossa mandíbula não tem necessidade de ser uma mandíbula extremamente forte. Por isso que o dente do siso é um dente que evolutivamente a nossa espécie está perdendo. Falei para vocês que o meu nasceu direitinho, mas eu conheço pessoas que teve que fazer extração cirúrgica, gente que ele nasce torto e acaba prejudicando todo um tratamento de aparelho, um tratamento ortodôntico. Então isso mostra como o avançar da nossa espécie vem se caracterizando pelo aumento do cérebro e pela redução da mandíbula, entre outras coisas. Essas duas aí são as mais importantes. A apostila vai falar sobre isso aí também, que a gente já discutiu. E aí, na última parte, na página 41, ele vai trazer aqui, ó, como os hominídeos, estão vendo a expressão que eu falei para vocês, chegaram à América, e vai trazer essa teoria do Estreito de Bering, os problemas presentes nela, e tudo isso a gente já discutiu em sala de aula. Então, fico feliz, porque aí eu sei que vocês já conhecem bem o assunto, essa leitura vai funcionar mesmo como uma revisão. Peço paciência em casa, se comportem. Ficar em casa não é fácil, também estou na quarentena e tento procurar atividades para ocupar meu tempo para além do trabalho, que é minha responsabilidade. Então estudem, que é obrigação de cada um de vocês. Estou no plantão para tirar as dúvidas, mantenham o isolamento, lembre aos pais a importância de permanecer em casa e de não sair se não for extremamente necessário, de lavar as mãos, respeitar esse hábito de higiene, que é muito importante, não só contra o Covid, contra uma série de outras doenças. E vamos ter paciência, espero que em breve a gente volte à normalidade, tá bom? Das nossas atividades. Estudem, e a gente está aqui, nós professores, o Colégio Objetivo como um todo, buscando fazer o melhor para vocês, tá bom? Beijo, até mais.